Olá, meus irmãos. Eu saúdo meus irmãos, queridos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem, mas se não tiver, vai ficar. Eu tenho algo de Deus para compartilhar hoje com os irmãos, porque aquilo que Deus fala conosco, nós devemos compartilhar para edificar a vida de outras pessoas também. Esse final de semana, eu pedi ao Senhor para uma palavra para eu dar na consagração, né? E o Senhor me levou em Jeremias. Só que o Senhor me levou em Jeremias em 3 versículos. Primeiro, Jeremias primeiro, que fala que o Senhor, que Deus conhecia Jeremias desde o ventre da mãe e chamou Jeremias como profeta, né? Profeta do Senhor. E aí o Senhor me levou também em Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Nós sabemos bem que Jeremias 18 fala sobre o vaso, né, na mão do oleiro, né? Que o oleiro quebra e faz de novo. Né? E o Senhor também me levou em Jeremias que fala: bem eu sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. E aí o Senhor foi falando comigo, versículo por versículo, que eu queria compartilhar com os irmãos nesta manhã. Hoje é dia 23, hoje é dia 24 de novembro de 2025, tá? Para quem vê essa mensagem depois, é dia 24 de novembro de 2025, tá bom? E aí, o que o Senhor falou comigo? Primeiro, o Senhor chamou Jeremias, né? Como profeta. Mas aí o Senhor me levou em Jeremias 18, desce a casa do oleiro. Primeira coisa que eu tenho para falar para os irmãos que o Senhor falou para mim: não existe chamado se você não descer. Não existe chamado se você não renunciar. Não existe chamado se você não for como vaso na mão do oleiro. Quando Deus chamou Jeremias como profeta, Deus foi bem claro para Jeremias: você não vai casar e você não vai ter filhos. Creio eu que isso ali foi um baque na vida de Jeremias, que eu acho que Jeremias, como homem ali, queria construir a sua família, né? Queria casar, ter filhos, mas Deus foi bem claro com ele que ele viveria uma vida de santidade como profeta na mão do Senhor, na mão de Deus. E a primeira coisa também que eu falo para os irmãos: não existe vontade de Deus aonde a sua vontade prevaleça. Aonde a sua vontade prevalece, a vontade de Deus não é estabelecida na sua vida. É difícil. Porque para você ser um vaso na mão do Senhor, para você ser um profeta na mão do Senhor, você tem que descer a casa do oleiro. Você tem que ser como vaso na mão do oleiro e deixar que ele te quebre, te faça de novo, tire as imperfeições, tampe as rachaduras. Não existe chamado. Você não vai ser missionária, você não vai ser pastor, você não vai ser profeta, você não vai ser evangelista, você não vai ser diácono ou diaconisa, como eu sou diaconisa. Você não vai ser nada na presença de Deus se você não descer como vaso, se você não descer a casa do oleiro. Ah, Renata, mas eu prego, eu faço, eu aconteço, eu oro, eu dou a palavra, o povo pula, o povo chora. Isso para Deus não quer dizer nada, porque Satanás era um anjo de luz. Satanás era um anjo que tinha poder sobre os anjos. Satanás conhece a Bíblia de cor e salteado. Se Satanás tiver que pregar para mim, para você, ele vai pregar. Você vai chorar, porque ele conhece as suas obras. Então, nem todo mundo que prega é da vontade de Deus. Nem todo mundo que tem um ministério é da vontade de Deus. Nem todo mundo que roda é de Deus. A Bíblia fala sobre fogo estranho no meio do povo. A Bíblia nos alerta sobre fogo estranho no meio do povo. Então não se deixe enganar, porque existe muito lobo com pele de cordeiro. Você só vai ser um vaso nas mãos do oleiro. Você só vai ser um profeta chamado por Deus quando você renuncia ao seu querer.
quando você renuncia às suas vontades, quando você renuncia aos seus desejos e bota primeiro o reino do Senhor acima de você. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai primeiro no reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Não adianta inverter as ordens. Não adianta primeiro você fazer e depois buscar. Não adianta primeiro você querer e depois buscar. Não adianta, porque a ordem é assim: buscar primeiro o reino, depois a sua justiça, as coisas serão acrescentadas. E quando o Senhor falou para mim na palavra que chamou Jeremias como profeta, e logo após o Senhor me levou em Jeremias 18, descer a casa do oleiro, o Senhor foi bem claro para mim. Ele falou: não existe ministério sem renúncia. Não existe ministério sem eu trabalhar em você. Não existe ministério sem você ser vaso na minha mão. Não existe ministério sem você descer. Primeiro você tem que descer. Você tem que tirar as suas vontades, tem que tirar os seus eus, tem que tirar o que você quer. Você tem que ser um vaso trabalhado na mão do oleiro. Para que o vaso na mão do oleiro seja um vaso perfeito, sem rachadura, sem imperfeições, para que o azeite do Espírito Santo venha descer